Bom, então vamos falar um pouco sobre retas no plano cartesiano, no plano R2. A gente começa com... Tá aí no capítulo 6, né? E eu passo lá para a lousa para a gente ver o que a gente pode desenvolver de raciocínio aí. Retas, elas podem ser dadas por duas situações. Ou dois pontos distintos. Então, eu dou dois pontos. Existe uma e só uma reta que os liga. Ou um ponto mais uma direção normal. Isso significa o seguinte, que se eu der um ponto e uma direção que é normal, essa aqui é a direção normal, então a reta é única também. Totalmente determinada pela um ponto e uma direção normal. Então, dessas duas maneiras de se determinar uma reta no plano, a gente tem duas formas diferentes algébricas de traduzir isso. Então, a primeira forma é o seguinte, então. Vamos pegar a reta que passa pelos pontos A e B. Então, o primeiro jeito de representar dois pontos distintos, a gente pensa assim. Então, a reta passa por A, ela passa por B. Lembrando sempre que a gente está num sistema cartesiano de coordenadas. Então, a gente tem um sistema de eixos x e y em algum lugar aí. O que você tem é o seguinte, você tem o vetor AB, vamos supor que a gente pega o vetor AB, chama ele de V, é o vetor diretor da reta. Ele também está representado quando começa na origem. Né? Então, o vetor V tem as coordenadas do ponto final dele quando ele começa na origem. Muito bem, então a reta que a gente quer, a gente sabe qual é a reta que passa por A e B. Então vamos pensar no conjunto de pontos que pertence a essa reta, que está nesta reta. O conjunto de pontos que está nessa reta é um conjunto de matrizes do R2, né? Um conjunto de vetores no R2. Então, a gente pode pensar ou no ponto A, ou no vetor que começa na origem e termina em A, que tem as mesmas coordenadas, né? Então, o vetor A e o ponto A e o vetor OA, eles são representados pelo mesmo par ordenado de números reais. Então, vamos pensar na reta como um conjunto de vetores. Então, olha só. Aqui o A vai ser o 0, né, e o B vai ser o 1, como a gente já tinha visto. A reta vai ser munida de um eixo. Essa aqui vai ser munida de um sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas é dado por... Primeiro eu vou até A pelo vetor OA. Depois eu somo um múltiplo do vetor V. Porque os múltiplos do vetor V estão todos... Eu vou desenhar um pouco abaixo aqui para a gente não desenhar em cima da reta lá. Mas os múltiplos do vetor V, para qualquer lado que você andar, para o lado de B ou para o lado oposto ao B, eles são paralelos a B, portanto eles não vão sair da reta. Então, você pega qualquer número real, multiplica por V, você está, depois que você foi para A, você pega qualquer número real, multiplica por V, então você está num ponto da reta. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, a gente vai chamar de C, ele pode ser representado pelo vetor OC. Nada mais é, bom, a gente colocou aqui de propósito, OC, a gente está pensando como o primeiro eu vou até A, por A, mais 2V. Então está associado ao número real 2. E assim por diante. Números reais negativos estão associados pontos do lado do, né, do outro, na outra semirreta dessa determinada por B. E a números reais menores que 1, então, por exemplo, aqui estaria o ponto A mais meio de B, e assim por diante. Então significa que a reta R ela pode ser dada em coordenadas da seguinte maneira. Primeiro eu ando até o ponto A, no vetor OA. Bom, ou o ponto ou o vetor tem as mesmas coordenadas, então a gente vai colocar ponto. E depois eu somo um múltiplo do vetor diretor B, né? E quando eu faço esse escalar T, que está multiplicando V, percorrer todo o conjunto dos números reais, a gente tem uma equação ou uma representação que a gente chama de representação paramétrica da reta R.
Então, vou dar um exemplo. Suponha que o ponto A é o ponto 3, 2, e o ponto B é o ponto 1, menos 4. Então, o vetor AB, o vetor B, né, que é o vetor diretor da reta, que a gente chama de, em geral, de AB, podia ser outro, tá? Que é B menos A, né? 1 menos 4 menos 3, 2. Então, isso aqui vai ficar menos 2, menos 6. Que é... Então, olha só. O vetor AB é o menos 2, 6. O menos 2, menos 6, né? 1, menos 3, menos 4, menos 2. Isso aqui ele pode ser fatorado por menos 2, assim, e ficar com 1, 3, né? Então, eu posso usar como vetor V esse aqui, que ele é um múltiplo escalar do vetor AB. Então, eu não estou usando o AB, mas eu estou usando o 1, 3. Bom, é um outro. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Posso fazer isso também. Então, a reta R é dada por A mais múltiplos de V, T em R. E o A é o ponto 1, menos 4 e o V é o vetor 1, 3. Então, então R é dada por 1 menos 4 mais T vezes 1, 3 em R. Eu posso ajustar isso daqui como... Ajustar não, posso juntar essas duas matrizes representando ponto e múltiplo de vetor diretor numa só. Fica 1 mais T, 1 vezes T, menos 4 mais 3T. T pertencente a R. Isso pode ser pensado como conjunto, né? R é o conjunto dos pontos da forma 1 mais T menos 4 mais 3T, com T percorrendo todo o conjunto dos números reais. E se a gente tem uma representação dessa forma, também a gente pode identificar quem é o ponto, que são as coordenadas sem multiplicar por T, e quem é o vetor diretor, que são os coeficientes do T na representação. Aqui, por exemplo, a gente sabe que se T igual a zero, então o ponto da reta R é o ponto associado é o 1 menos 4, é o próprio A. É a origem do nosso sistema de coordenadas lá. Para T igual a menos 2, para T igual a menos 5, por exemplo, é o ponto associado 1 mais menos 5, menos 4, menos 15. Também é outro ponto da reta. Se você quer saber se um ponto está ou não na reta, por exemplo, será que o ponto menos 1, 2 está na reta? Para isso, você tem que resolver o seguinte sistema. Olha só. 1 mais t tem que ser menos 1. Então, eu tenho que achar um valor de t para que a primeira coordenada do ponto da reta seja a primeira coordenada do ponto que eu estou querendo. E menos 4 mais 3t seja 2. Né? Da primeira equação, a gente vai tentar resolver esse sistema aqui. Da primeira equação, eu sei que t é igual a menos 2. Quando eu substituo na segunda, fica menos 4 mais 3 vezes menos 2 igual a 2. Então, menos 4 menos 6 igual a 2. Fica menos 10 igual a 2. É uma equação falsa. Portanto, esse sistema aqui não tem solução. Né? Logo, o ponto menos 1, 2 não está na reta. Então, a pergunta é, ele está na reta? Eu tento resolver o sisteminha. Ponto genérico da reta igual menos 1, 2. Uma anotação talvez importante aqui. O ponto genérico da reta, a gente pode falar que a reta R,
ficou muito parecido com o V, né? A reta R é dada pelo ponto genérico da reta P de t igual, a gente vai lá e olha para as expressões 1 mais t menos 4 mais 3t. Então, é uma função, né? 1 mais t menos 4 mais 3t. Então, a reta é observada como uma função do parâmetro t. Essa função, então, pega parâmetro t, é um parâmetro real. Então, você pega um eixo t real, você tem uma função p, e lá no R2, é o contradomínio dessa função é o R2, e para cada valor de t tem um ponto. Quando você vai pegando todo o valor de todos os pontos, né, para cada valor de t, você tem uma reta. Não sei se essa reta é exatamente essa aqui, não deve ser, mas de qualquer reta que fosse, você poderia considerar como imagem de uma função, né? A forma paramétrica da reta é a imagem de uma função que pega a R, esta reta aqui, e mergulha ela aqui. Então você pega essa reta aqui, ou dá uma esticada, encolhida, escolhe um outro sistema de coordenadas, né? Na verdade você está escolhendo um 0 e um 1 aqui, essa reta como sempre, e tem a ver com isso. Ó. O 0 é o menos 1, é o 1 menos 4, e o 1 é o 1 menos 4 mais 1, 3. O vetor diretor é 1, 3. Essa reta não tem nada a ver o desenho com a reta. Podia ser caprichoso, né? E desenhar assim, quer ver? Ó. Então, eu pego o 1 menos 4. Então, esse é o ponto. E eu considero o vetor diretor 1, 3. 1, 3. Então, a reta, ela passa por aqui e tem a direção daquele vetor. Aquele vetor é o vetor diretor, portanto, ela dá a direção paralela. Bom, então, aqui está associado, se você coloca ele aqui na origem, esse aqui é o ponto associado a t igual a 0, esse aqui é o ponto associado a t igual a 1. Você tem um sistema de coordenadas. Podia ter outro, né? Podia ter outro. A mesma reta podia ter feita por outro sistema de coordenadas. Por exemplo, esta reta aqui, ó, se você pegar o ponto associado ao t igual a menos 5, que é o menos 4, 19, ele está em algum lugar da reta aí. Então, você pega o ponto D igual a menos 4, 19, ele pertence à reta. O vetor W, que é o vetor 2, 6, que é igual a 2V, então é um múltiplo de V, portanto é paralelo a V, é também vetor diretor da mesma reta. Eles são paralelos, né? O 1, 3 está aqui, o 2, 6 estaria aqui. Certo? Então ele dá a mesma direção. Então eu podia falar que a mesma reta lá, o mesmo objeto geométrico, a reta, é dada pelo ponto menos 4, 19, mais um múltiplo do vetor 2, 6. O nome do parâmetro, que é o t chama parâmetro, né? Por isso representação paramétrica, ou é a variável independente da função, né? Quando a gente considera a reta como imagem de uma função de R para R2, essa variável independente, esse parâmetro, ele, embora tenha o mesmo nome, ele significa coisa diferente, porque na primeira representação, para t igual a 0, eu estou no ponto 1 menos 4. Nessa segunda representação, para t igual a 0, eu estou no ponto menos 4 menos 19. Menos 4 menos 19, né? Se eu lembro bem. Vamos lá, olhar. Menos 4 menos 19. Então, para t igual a 0 nessa representação, menos 4 menos 19. Então, é a reta com outro sistema de coordenadas, né? Nada mais que eu fiz para... Aqui você pode escolher um 0 e um 1 amarelo. Você também pode escolher um 0 e uma unidade pretos. São dois sistemas de coordenadas para a mesma reta, duas representações paramétricas para o mesmo objeto geométrico. Então, a representação paramétrica da reta, quando ela é dada por dois pontos distintos, não é única. Né? Outro exemplo aqui é a reta que passa por A e cuja direção normal
é dada pelo vetor n. A gente chama n de normal mesmo, né? Direção normal, direção perpendicular. A situação é a seguinte, veja, eu tenho uma reta, eu tenho um ponto A, eu tenho um vetor normal n, que eu vou desenhar propositalmente começando de A, e tenho a reta que eu quero, que é a reta perpendicular, que passa por A e é perpendicular ao vetor normal. Então, dado um ponto x da reta, né, dado um ponto x do plano, x está na reta só quando o vetor AX é perpendicular ao vetor n. Então, vamos escrever isso. X está na reta, se e somente se AX é perpendicular a n. Observem que essa notação aqui de perpendicularidade. Mas o que isso acontece? A gente sabe traduzir perpendicularidade geometricamente, algebricamente. A gente sabe que isso significa exatamente que o produto escalar do vetor AX pelo vetor n é zero. Então aqui tem uma equação da reta. Então, por exemplo, né, se em coordenadas a gente tiver A igual a menos 2, 1 e n igual a menos 1, 3, então, primeiro eu olho para o AX. O x é um ponto qualquer xy aí do plano. Eu estou perguntando quando ele pertence à reta ou não. Estou caracterizando o fato de ele estar na reta ou não através de uma equação. Menos A, que é menos 2, 1, que é x menos 2, x mais 2, y menos 1. E o produto escalar de AX por n igual a zero é x mais 2, y menos 1, que é o AX. O n, ele é o menos 1, 3. Então, isso tem que ser, esses vetores têm que ser perpendiculares. Portanto, aqui vai ficar vai ficar x mais 2, que é a primeira coordenada do primeiro vetor, vezes menos 1, que é a primeira coordenada do segundo vetor, mais y menos 1 vezes 3 igual a zero, e dá menos x menos 2 mais 3y menos 3 igual a zero, que dá x menos 3y, estou mudando de sinal, então x menos 3y igual a menos 5. É isso? Passa o x e o 3y para lá. Só para deixar o x positivo, porque podia ser menos x mais 3y igual a 5, ou menos x mais 3y menos 5 igual a zero. Então, essa aqui é a equação geral da reta. E aqui, ao contrário da representação paramétrica, a equação geral, a menos de multiplicação por constante, ela é única. Olha só, se eu pegar outro ponto da reta, então vamos pegar outro ponto da reta, tá? Então, a gente sabe aqui, por equação a gente já viu, tá certo? A gente pegar, por exemplo, se x igual a zero, então menos 3y igual a menos 5, então y igual a... Não, vamos pegar um ponto com coordenadas inteiras, vai? Então é fácil achar aqui, x, por exemplo, eu posso pegar o 10, 5, né? O ponto 10, 5 pertence à reta, pois 10 menos 3 vezes 5 é igual a menos 5. Isso é verdade. Ok? Então, beleza. Então, agora, vamos pegar um outro vetor normal, que tem que ser um múltiplo escalar do vetor normal. Né? Porque, olha só, o n está aqui, nenhum vetor que eu pegar, todos os vetores que eu pegar que forem múltiplos de n, se eu pegar um vetor aqui, um vetor aqui,
eles são todos múltiplos escalares de n, paralelos a n, então todos são perpendiculares à reta. Mas se eu pegar qualquer um que não seja, se eu pegar um que não seja perpendicular a n, eu vou pegar um que não se eu pegar um que não seja paralelo a n, eu vou pegar um que não é perpendicular à reta. Então esse aqui não vai servir. Mas os múltiplos escalares vão. Então eu posso pegar, por exemplo, em vez de pegar menos 1, 3, eu posso pegar o 2 menos 6. Se eu pegar n igual a 2 menos 6, n2 igual a 2 menos 6, que é menos 2 vezes n, né? Paralelo. Então, a equação da reta vai ter o seguinte, olha só. Aqui vamos chamar isso aqui de B. Então, bx escalar n2 tem que ser zero. Isso significa bx x menos 10, x y menos 5. O n2 é 2 menos 6, igual a zero. O produto escalar desses dois vetores é zero. Então fica 2x menos 20. Na primeira, né? Primeira vezes primeira coordenada, mais menos 6y. Menos 6y mais 30. Igual a zero. Isso aqui pode ser dividido por 2, né? Então, vamos primeiro, 2x menos 6y é igual a menos 10. Portanto, x menos 3y igual a menos 5. Obtendo exatamente a equação que a gente tinha obtido depois que a gente simplificou por 2. Então, veja, de qualquer ponto da reta, qualquer vetor normal que dá a direção perpendicular dela, vão nos dar a mesma equação. Então, a equação geral da reta, a menos de multiplicação por constante, porque esta equação aqui também representa a reta. Ela não é igual, essas equações não são iguais, mas elas são múltiplas escalares uma da outra. Esse é uma multiplicação por constante não nula, porque se fosse nula, você multiplicar por zero, você perde a informação toda. A equação ainda se torna verdade, mas você perde a informação. Então, a menos de multiplicação por constante não nula, a equação da reta é única. Quando você tem um outro exemplo, vou pegar um outro exemplo aqui, tá? Quando você tem uma equação, suponha que a reta S seja dada por 4x mais 7y igual a 11. Tá? O ponto 1, 1, então, pertence aqui. É fácil de ver, né? X igual a 1, y igual a 1 satisfaz a equação. Mas olha só, o que eu posso fazer é isolar uma das variáveis em função da outra aqui, né? Porque eu posso pegar essa equação e falar que 7y igual a 11 menos 4x. Então, eu posso falar que y é igual a 11 sétimos menos 4 sétimos vezes x. Então, o que eu fiz aqui? Então, eu transformei a reta S no conjunto de todos os pontos do plano, tal que x eu posso deixar livre, e agora ele vira parâmetro, e o y está amarrado com x através desta relação, que é a relação que veio da equação. Então, aqui vai ficar 11 sétimos menos 4 sétimos de x. Portanto, esta reta tem, eu posso escrever ainda que isso aqui é igual a 0,11 sétimos mais x que multiplica 1 menos 4 sétimos, com x pertencente a R. Então, agora o parâmetro aqui é x, pelo nome óbvio, e não é mais uma incógnita da equação, e sim um parâmetro, né? Então, o parâmetro é x e não t, mas eu podia mudar para t aqui, não tem problema nenhuma. E aqui a gente consegue identificar um ponto por onde a reta passa e uma direção. Esse aqui é o vetor diretor. Então, da equação geral da reta para a forma paramétrica da reta, basta isolar uma das variáveis em função da outra e considerar a outra, né, como variável independente daquela função do ponto genérico, como parâmetro. E de exercício do texto, vamos voltar para o texto aqui um pouquinho, vamos ver o que a gente falou.
Bom, aí eu falei sobre vetor normal, vetor diretor, como que faz para olhar se pertence à reta. Aqui é aquele desenho de o x pertence à reta se e somente se os vetores AX e N são perpendiculares. E aí eu faço a álgebra, né? Produto escalar igual a zero, e obtenho a equação geral da reta. Falo para que a equação é única, tem esse exercício que eu até resolvi aqui, né? E aí depois eu transformo a equação geral na forma paramétrica, identificando ponto e vetor diretor, como que a gente já fez também na lousa lá. Para saber se um ponto pertence ou não à reta, a gente já olhou isso. A representação paramétrica é chamada muitas vezes de equação paramétrica da reta, porque por esse motivo aqui, ó, xy está em R, se e somente C, o xy é igual a ponto mais múltiplo de vetor diretor. Então, a inclusão desse sinal de igual aqui meio que permite que esta representação como conjunto, né, dependendo de um parâmetro, possa ser chamada de equação paramétrica. A gente escreve reta dois pontos A mais ponto mais múltiplo de vetor diretor. E enfatiza que a representação paramétrica não é única, né? Aqui eu estou dando um desenho com dois sistemas de coordenadas para a mesma reta. E exercícios. Um exercício, então, um dos exercícios, além dos que eu indiquei aí, talvez, para a reta, talvez fosse legal esse daqui, quer ver? Ou 3. Como proceder para, a partir da equação paramétrica de uma reta, chegar à sua equação geral? A gente fez agora o contrário, né? De uma equação geral, achar a equação paramétrica. Como proceder, então, para, a partir da equação paramétrica de uma reta, chegar à sua equação geral? Esse é um exercício importante, fundamental para o que vem depois, porque a gente precisa transitar entre uma forma e outra de representar a reta com familiaridade suficiente, né? Então, esse aqui eu também indico, além daqueles outros que talvez eu já tenha indicado para fazer antes da aula. Então, por hoje, por reta no plano, é isso aí, e a gente continua conversando.